pedido da irmã Esther e de alguns irmãos alunos, eu estou aqui então para trazer para você esse formato de alavancagem que não há riscos. Porque se o trader que for operar na sua conta, seja a da Cotex ou da Avalon, mesmo que ele tenha loss na sua conta, o próprio suporte vai repor o valor e assim voltar a operar. Você percebe que aqui nessas marcações estou colocando aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta nesse movimento. Não vou dizer um movimento pequeno, mas é um micromovimento que corresponde. Aqui você consegue perceber junto a mim que nós temos uma região onde a gente pode estar utilizando suporte ou resistência, né? Aqui eu sempre coloco as cores, né? Aqui eu coloco uma cor neutra para a gente poder utilizar tanto como suporte como para resistência. E aqui em seguida a gente vai procurar uma LTB, uma linha de tendência de baixa, para que a gente possa entender para onde é que o preço ele pretende ir. Aqui na cor vermelha, tá? Que corresponde aí, né, à queda. A gente sempre vai olhar e cuidar também da questão aqui dos valores da corretora. Nesse caso aqui é alavancagem, né? Então a gente vai utilizar aí um valor mais expressivo, aguardar uma outra e uma próxima vela, né, um próximo candle, para que a gente possa tomar uma atitude aí, seja de compra ou venda. Nesse caso aqui, o candle ele não sobe, né? Ele já desce, dando a entender a força vendedora. Mas aqui a gente tem um novo suporte, tá? E é observar. E veja que nessa linha marcada do suporte a gente tem muito, mas muito, onde o preço ele vai e tem uma reação, como está tendo agora aqui nesse exemplo, né? Você consegue perceber isso. Mas é sempre com muita paciência, perspicácia, para que você possa então clicar. Estamos no tempo gráfico de 1 minuto, e nesse tempo gráfico de 1 minuto, cada barra, cada candle nasce, tá, a um novo tempo de 1 minuto. E com isso a gente vai tendo aí uma leitura, tá? E aqui agora o que nós faremos? Vamos observar como é que nasce o próximo candle, onde ele vai buscar. Ideal é naquela região da linha roxa para uma venda. Ideal, tá? Mas se tocar aqui nessa nossa LTB, eu ainda me arrisco a pegar uma venda, tá ok? Porque é uma região muito forte ali, você já conhece isso, você já percebeu também. Ideal sempre será ali naquela linha roxa, por quê? Porque se ele rompe a LTB, busca aquela resistência na roxa, a gente tem uma margem melhor para fazer uma venda. Mas se tocar aqui, dependendo como ele chegar aqui na LTB, eu faço a venda, tá? Tá ali, tá? Mas eu falo para você, repito novamente, que o ideal aqui seria o toque naquela linha roxa, né? Que é a nossa resistência. Ele está trabalhando acima da entrada. A gente tem aí praticamente 1 minuto, né? Depois do clique, para que esse candle ele responda a nossa entrada. Se deu loss aqui, você já ouviu lá no início que nas alavancagens sem risco, o trader que estiver operando para você, se ele tiver um loss e perder, como aqui por exemplo, é entrado em contato com o suporte, o trader responsável na conta no momento da operação, e o suporte ele vai colocar exatamente o mesmo valor que você havia colocado na sua corretora, tá? O seu capital. Então aqui nesse caso, houve um loss de 10, vai ser colocado 10 pelo suporte. E já em seguida, o trader vai novamente operar na conta até alcançar a alavancagem para você. Vamos acompanhar aqui o final dessa entrada. E no final, por assim milésimos ali, né, nós tivemos o nosso gain. Porém, como é uma alavancagem sem riscos, se houvesse o loss, o suporte iria entrar em contato com o dono dessa conta, ia ser reposto o valor e o trader iria voltar a operar na conta para você.
Então essa daqui é a nossa primeira entrada. Deu in, o importante é isso. Mas é claro que foi muito em cima. Deveria, tá? O saldo não entrou ainda, mas foi vitória. Agora com o saldo já atualizado, vamos em busca agora de uma segunda entrada, ok? E novamente vamos mapear aqui o que está acontecendo, para onde está indo o gráfico, os candles, as barras, né? Tirando o zoom, a gente consegue perceber de forma muito nítida aqui no tempo gráfico de 1 minuto, que nós temos aqui, olha só, pontos onde podemos traçar aqui a nossa LTB, que é a nossa linha de tendência de baixa, tá? Daquele ponto máximo para esse ponto que negou aqui agora. E aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta, a gente pega pontos em que houve muita rejeição. Olha só, é bem simples e muito fácil de se observar isso. Coloco aqui na minha corzinha preferida, verde, né? A cor do IN. E agora, a gente tirando o zoom, a gente consegue olhar de novo, novamente, o panorama, né? E agora a gente pode buscar as nossas resistências e os nossos suportes, tá? Pontos em que o preço ele bate e volta, onde ele bate e volta. Pode perceber aqui que tem muito, onde o preço foi, houve resistências e suportes aqui nessa região. Vamos utilizar ela para uma marcada vermelha, tá? Para resistência. Mas é aguardar a melhor oportunidade, tá? A gente vai aqui novamente ver como é que tá a situação de valores, tá ok? É alavancagem, tá? É sem riscos para você, irmão, irmã, tá ok? E cumprir as regrinhas que a irmã Esther tem passado, não, a irmã Nath tem passado. A irmã Nath que está à frente agora ali, é bem simples, né? Você está cadastrado através do nosso link para participar da nossa corrente do bem, pronto. É sem risco, tá? A gente pode traçar novas LTAs, tá? Achar novos pontos aí, certo? Não é porque você marcou que você vai clicar. Você tem que estar olhando, observando, tá? Ó, temos aqui duas marcações aqui de LTA. Serve para entradas, tá? O candle está se movimentando. A gente tem aqui essa região. Se ele voltar ali, eu vou fazer uma compra, tá? Mas o ideal é que ele venha, ó, o preço ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. O ideal aqui é no toque da LTA, certo? Porque ele iria explodir, vamos ver se ele vai explodir lá, ó. Ele chega lá, ó, tá vendo? Ele chega até a região ali da LTA, ok? Se for o loss, o suporte vai entrar em contato com você, vai repor todo o seu capital e o trader vai voltar a fazer então a sua alavancagem até dar certo, tá ok? É sem riscos. E ali você percebeu que ele tocou na LTA e da LTA foi uma margem, nossa, muito tranquila para uma vitória. E agora ele está trabalhando exatamente em cima, foi vitória, apertada, mas foi vitória. E aqui fica mais um exemplo para você, bem simples, do que você pode fazer aí no seu dia a dia como trader profissional. Agora vamos em busca da nossa terceira e última entrada, ok? E novamente, de forma bem simplificada, mapear aqui. Pode haver o loss? Pode acontecer, tá? Mas assim, esse gráfico aqui, ele não... Esse gráfico não tem aqui... Bom, vamos trabalhar com o que a gente tem ali, tá? Na dificuldade que a gente consegue crescer e evoluir mais. Vamos encontrar aqui pontos onde o preço formou resistências e suportes, tá? Para que a gente possa ter uma ideia. Olha só esses fundos aqui, eles estão simétricos. É bem simples. Coloco a linha vermelha porque ele vai servir muito mais para uma resistência. Vamos ver aqui como é que tá. Olha, tocando lá, até para 1 minuto dá para pegar uma venda. Se tocar lá, até para 1 minuto dá para pegar a venda, tá? Uma atenção sempre. Não é porque é uma entrada rápida. Não, é porque, olha só, como tem uma rejeição ali, né? Ele está sentindo, ele tem presença vendedora, tá? É uma presença vendedora muito forte aqui. Fomos lá, então, clicamos e pegamos aqui
para a próxima vela, para o próximo candle, tá? É bem simples, porque assim, ele vem de uma queda constante, você percebe que é topos abaixo de outros topos, então assim, é uma força muito constante vendedora, certo? É bem simples observar isso. Tirando o zoom, você consegue observar que naqueles fundos ali era um suporte, só que o suporte ele foi o quê? Ele foi invadido, ele foi rejeitado como suporte, porque houve, tá? Houve o que? Um rompimento. A gente percebe que foi feito o rompimento, e após o rompimento, a gente percebe também, bem simples, que o candle, que o preço, ele estava resistindo a subir ali. Então a gente vai e faz a venda, aguardando aí o resultado, né? Segundos finais, e claro, está bem próximo da região, tá? E tá ali. Foi batido a meta na conta desse irmão ou dessa irmã, não sei exatamente de quem é. Disse lá de início, tal, você pode ver as entradas aí, as marcações, ao respeito que há nas entradas, ao respeito que há nas marcações, que são bem simples, né? Bem simples. Quando a sua conta, o trader, ele vai operar nela, certo? Existe essa questão de ser sem riscos, que você já entendeu. A regra mais simples do que essa, eu desconheço, você apenas se cadastrou através do link aí que o suporte passa para você, né? O suporte vai lá e passa para você o link, você se cadastra. O mínimo que a irmã Esther havia me dito é de R$ 5.000, só que é sem nenhum tipo de risco, entendeu? E o valor máximo agora ele está estipulado em 100k, né? Para quem tem já uma situação financeira mais resolvida. Estão aqui as 3 entradas, a alavancagem foi feita, é no modelo e no formato sem riscos para você. E sempre fazendo de forma bem simplificada para que você também possa entender e operar durante as suas sessões. Alavancagens sem riscos para você. Então aqui eu vou tirar o zoom para passar para você uma ideia do que eu vou fazer nessa operação aqui, tá? Tirando o zoom, a gente já bem nítido consegue enxergar aqui regiões, tá? A gente vai marcar aqui no tempo gráfico mesmo de M1. Olha aqui, ó, um topo, né? Que tem confluência com outros pontos. O candle, ele já chega lá. Vamos ver aqui, temos a cota, né? Ó, temos cota. Independente se é para a próxima vela ou para 1 minuto, ele tocando ali a gente pega, tá? Vamos aguardar. Ó, tocou. E essa entrada aqui, tá? Essa entrada aqui nessa resistência, você consegue perceber que o preço ele vem dando uma queda, ele vem caindo. E aqui, olha só, a marcação, ela encontra pontos, existem pontos onde o preço ele teve dificuldade em passar. Claro que muitas vezes, ou poucas vezes, vai depender muito do momento. Olha aqui para trás não tem mais nada no gráfico, né? Vai acontecer de você, por exemplo, colocar uma resistência como essa e o preço romper. Mas você já sabe o que não fazer. Olha que ponto importante, ó, pontos onde o preço ele tende a respeitar, tá, ok? Mas você já sabe de como é que a gente consegue enxergar, olha só, caindo, ó. Ele vem caindo, tá em queda aqui, queda constante, né? Pode dar o loss? Pode dar o loss. Para quem é o dono dessa conta aqui, tem algum risco? Zero risco. Caso dê loss, vai ser entrado em contato com o dono dessa conta aqui e o capital será colocado novamente para a alavancagem, tá ok? Olha só, segundos finais, a região ela respeitou, tá? De fato, o que mais importa é o respeito, tá ok? Então, acaba que, quando eu falo que é simples, é porque eu quero que você entenda que uma leitura simples você consegue entender. Olha só, aquele topo deu essa queda toda aqui. Esse outro topo,
Ele pode não cair como aquele anterior, mas ele vem também em queda. E temos ali o tal chamado topo duplo, é bem nítido ver isso, né? Então são pontos onde eu posso trabalhar e você também. As LTAs e LTBs, a gente pode traçar elas para nos ajudar nas entradas e operações. Nesse caso eu nem coloquei antes. Ó, a gente vai procurando pontos, próximo do preço. Existia aqui uma LTB, existia aqui, olha só, é pontos onde o preço ele rejeita, não tem força para passar, certo? A corzinha, como eu gosto sempre de colocar, né? Então aqui é nítido o simples dessa entrada e o preço ele está em uma queda muito forte. Pegamos nesse ponto e foi vitória. Agora vamos para a nossa segunda entrada, né? O primeiro respeito ali já da primeira entrada da operação. Vamos agora analisar o segundo par. Pode ser o mesmo par, tá? Eu troco de par para que você possa entender melhor. As aulas também são assim. E aqui a gente está procurando agora, tirando do zoom, pontos em que o preço, próximo do preço atual, né? Ele sentiu, ele rejeitou pontos específicos como esse aqui, muito simples e bem nítido. Aqui você percebe que houve, olha só, colocando a nossa corzinha, né? Corzinha do IN, mas é para identificar o suporte. A gente pode perceber ali bem simples que o preço, ele quando chegou ali, os compradores tiveram muita força. Para trás aqui a gente não encontra muita coisa, mas aqui a gente ainda tem pontos onde houve rejeição também, tá? Dos compradores, é onde entraram os vendedores. Resistência, cor vermelha, né? E agora? Agora é aguardar o preço, o candle, essas barras chegarem até lá, né? A gente tem que sempre verificar também a questão do gerenciamento. Aqui, como é uma alavancagem, a gente vai com valor total aí, tá? Sempre em pares que tenha muita liquidez, para que a gente possa clicar pesado. Então aqui agora a gente tem, né? A gente vai colocar aqui, olha, vai dar para dar 2 cliques aqui quando acontecer a entrada, tá? Se caso o candle, a barra, ela chegar na marcação daquela forma que a gente gosta, daquela forma que a gente tem mais certeza da vitória, certeza absoluta, infelizmente nós não vamos ter, mas é uma leitura sempre o mais simples será o melhor, sempre o mais simples ele vai dar mais certo. Claro, você pode mesclar aí, né, entradas, ó, tirando o zoom, fica claro esses pontos aí, tá? Fica muito claro esses pontos aí. O candle vem chegando próximo. Se ele encostar dessa forma, é 2 cliques, ó. Aqui ele foi. Ah, o tempo acabou e não deu tempo, tá? O tempo acabou e não deu tempo para dar 2 cliques aqui. Era para ser 2 cliques, né? Correu o risco do loss, como sempre corre, né? Mas agora é aguardar aí. E esperamos uma grande ou uma pequena, o mais importante é que pague. Ou seja, uma rejeição grande, uma rejeição pequena do preço. O que vai nos importar aqui é que quando chegar no zero, ele nos pague, né? E ele pagou muito folgado. Ele pagou pra gente muito tranquilo. Pena que a gente não havia dado 2 cliques aqui, né? Já ficaria muito mais próximo aí de bater a meta dessa conta. Mas tirando o zoom, você percebe, olha só, o preço vem caindo, ele vem em queda, né? Uma queda frenética, uma queda forte. Mas nesses pontos aqui em específico, houve uma grande força dos compradores lá atrás e refletiu aqui. Olha só que compra mais bonita, né? A gente não teve nenhum tipo de sofrimento aqui. E foi uma vitória muito linda para mais essa alavancagem sem riscos. Seguimos aqui então para mais entradas para essa alavancagem sem riscos. E aquela entrada ali, hein? Nossa, foi muito bonita. E agora aqui é o que? Tirar o zoom e encontrar novos pontos para marcações de suporte, resistências, LTAs, LTBs, tá? Claro, você já faz parte dos gatilhos e você também tem gatilhos na sua mente aí, não é? Você já deve ter treinado, estudado, né? As cores aqui, olha, vermelho, por quê? É uma resistência?
É uma resistência. Tem cota, tem valores aqui, prontinho. É uma região que ela é uma região que foi muito respeitada. É uma região que teve muito respeito. Então, com isso, a gente tem que ter uma certeza. Olha, fiz a marcação correta? Fiz. Mas foi muito rápido que eu marquei? Não é que você marcou muito rápido. É porque você vem treinando há muito tempo. Quando você bate os seus olhos, você já sabe aonde marcar. Entendeu? Então aqui, assim como você, eu estou com resistência marcada, né? A gente pode mapear aqui, olha, fazer uma pequena LTB para procurar pontos e regiões, tá? Eu sempre coloco cores porque me orienta, tá? Me orienta. Então aqui a gente tem uma micro, né? Uma micro LTB ali e agora aqui, ó, uma LTA, certo? Uma LTA nesse ponto aqui, buscando sempre os pontos onde há toques, né? Coloca a cor que eu gosto sempre aqui, a cor do IN, mas é o suporte para identificar ele. E a gente vai procurando regiões. A gente vai tirando zoom, a gente vai olhando para o candle, como ele está se movimentando, como é que o preço está se movimentando, para onde o preço quer ir de fato, né? E aqui tem esse ponto, olha só. Esse ponto aqui do suporte, certo? Que é um ponto muito forte, né? E aqui a cor verde para identificar o suporte, a gente já tem mapeado o preço. E agora é simplesmente acreditar, olha só. A gente tem que acreditar, tá? A cor tá aqui, ó, mudando aqui de local, a gente pode mudar a todo instante que a gente quiser. Olha só, a entrada, ela é feita em uma região onde você, assim como eu, nós vimos juntos aqui, não quer sair aqui a barrinha, né? Quero tirar essa barra para não atrapalhar a nossa visão aqui. Mas assim, olha só, são pontos onde eu e você, nós vimos juntos, olha aqui, ó, fundos, onde a gente traça a nossa LTA, a linha de tendência de alta, foi colocado depois, tá? Vou tirar essa linha aqui também. Foi colocado depois, ok. Mas é para que você possa olhar, entender, memorizar, para que quando você for operar, você de forma simplificada também bata as suas metas. E tá aí mais uma entrada que a gente foi lá, que a gente conseguiu, né? E de forma bem simplificada, tá? O saldo ele não mudou ali, ó, pontos, entendeu? É pontos. Onde eu vou marcar, você marca também, né? Fundos, são topos, são regiões de preço, onde o preço ele vai estar trabalhando ao nosso favor. Mais uma entrada para você. Última entrada. Vamos agora para nossa última entrada, ok? Para bater aqui a meta. Vamos abrir esse par aqui e novamente, vamos tirar o zoom, né? Tirando o zoom, a gente vai encontrar pontos aqui de suporte e de resistência, onde o preço mais bateu, onde ele teve mais dificuldade em ultrapassar, certo? Aqui nesse fundo, olha só, olha, tem pontos aqui que você consegue ver, assim como eu, pontos onde o preço ele não conseguiu cair a mais. Então, um suporte, né? E aqui acima, uma resistência, onde o preço tentou subir, né? Tentou ultrapassar para uma alta e não consegue, ó, regiões onde o preço não conseguiu, certo? Marcações do tempo gráfico de M1. Tá? A corzinha que eu gosto, né? Para a gente identificar qual será então o tipo de entrada naquela região, claro. E aqui ainda a gente tem esse ponto, tá? Vou colocar aqui na cor roxa para que você possa entender que é um ponto neutro. Pode servir de resistência e suporte, mas é um ponto onde sempre tem ali um respeito também. Aproveitar esses pontos aí, tá? Então agora a gente pode ainda aqui agora traçar as nossas LTAs ou LTBs e as duas, e por que não? A cota tá ok, para bater a meta menos valor, o preço ele tá querendo chegar lá naquela resistência. Aqui eu vou colocar uma LTA pequenininha, né, só para a gente identificar. Ó, o preço está subindo com muita energia, dá para pegar ali, dá para pegar lá, a gente pega, tá? Você pode perceber, só a corzinha aqui, ó, você pode perceber que ele não chegou a tocar, mas ele foi com muita força, ele deu aquela chamada explosão, né? Ele explode ali, eu vou e pego as entradas, certo? Foi marcado lá atrás,
junto a você essa resistência. E você viu que aqueles pontos onde eu peguei eram pontos que eles mostravam uma certa dificuldade em ir para cima, em superar uma alta, então uma resistência marcada lá, né? Quer dizer, existe uma resistência lá, a gente foi lá e marcou naquele ponto, onde você também pode marcar. E olha que engraçado, a gente tem a nossa linha roxa, que é uma linha neutra, que ela é resistência e suporte, mas é neutra, não chega a ser como a vermelha e a verde, tá? Mas é uma linha importante. A gente coloca ali aquela LTA, ó, e ele foi respeitando ali. Também seria uma entrada, mas essa entrada agora se finaliza, chega ao final e a gente bate a meta. Olha como respeitou aqui também. Olha que lindo isso, e simples, né? E simples. O saldo não mudou ali, né? Mas aqui você consegue perceber que a gente fez aquela marcação em regiões, tá? Em regiões. Não foi no suporte, mas foi na resistência. A gente vendeu, tá? Ó. Indo para trás aqui, você vai ver novamente ó, os pontos. Eu marquei junto com você. Você viu, você percebeu como foi feita a marcação. Bem simples. Não houve nada de... Enfim, para quem já dos gatilhos semanais, também tem os gatilhos, né? Que você utiliza aí para poder melhorar ainda mais a sua assertividade, tá? Então aqui essa entrada foi por essa razão. Por esse motivo. E desce, né? Ela vem fazendo que a macro, a força maior de momento ali, né? Que é a venda, mas o saldo não mudou. O saldo não mudou. Deixa eu fazer aqui uma situação. Eu vou abrir um par aqui e eu vou, qualquer par que seja, tá? Independente. E eu vou dar uma entrada de um valor, do valor mínimo, né? Valor mínimo aí é R$5, R$5. Só para ver se atualiza ali, né? Ó, uma entradinha aqui de venda. É uma região também, tá? É uma região também, certo? Não é porque é um valor menor que a gente vai pegar e vai, né, desdenhar do dinheiro. O dinheiro é papel, a gente não deve amar o dinheiro, você sabe disso. A gente está aqui para trabalhar a prosperidade, a abundância, o transbordo na sua vida, para que você faça aí a sua corrente do bem, para que você possa levar principalmente a palavra de Deus em todos os cantos desse mundo, porque eu tenho a fé de que você vai operar em qualquer lugar desse mundo, vai viver a prosperidade e vai abençoar muitas outras pessoas. Deu ímpar, mas não foi por acaso. O saldo ficou ok. Não foi por acaso, porque aqui ó, é uma região, tá? É uma resistência que você vê. Assim como eu vejo, você também vê, tá? A corzinha, né, para que a gente fique bem detalhado aí. Mas está aqui, as entradas que foram feitas. Você acompanhou as entradas, você viu as entradas uma após a outra. Essa aqui não tem o que falar dela, né? Olha só que linda, né? Uma entrada que deu muito certo. E depois ali na resistência, olha, ela respeitou bastante ainda. Ó, falso rompimento, ela rompe o primeiro toque e pagou na resistência. Enfim, olha aqui essa outra entrada também que a gente fez, você acompanhou, né? Você acompanhou todas elas. Essa entrada aqui, né, que você viu do começo ao fim. E aqui fica: Jesus ama você.